Vamos à palavra do Senhor. Gostaria de compartilhar com vocês hoje no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, é o conhecido Sermão da Montanha. Vamos passar por alguns trechos desse texto essa noite. Vamos ler a partir do verso 21. Vai ser projetado aqui, facilita para vocês. Mateus 5, a partir do verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar seja sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e aqui é o que eu quero enfatizar, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e então volte e faça a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, então volte e faça a sua oferta. Vou soltar agora para o capítulo 7, o verso 28, bem lá adiante, ao encerramento do Sermão da Montanha. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Que o Senhor abençoe a sua palavra essa noite, que ela caia em nossos corações como um solo fértil para que ela frutifique. Amém. Hoje eu quero falar sobre Jesus ter proposto uma nova religiosidade, uma nova forma de relacionamento com Deus. O Sermão da Montanha acontece lá nas margens do Lago da Galileia. Jesus vai para alguma elevação, não é uma montanha muito alta, mas é uma elevação, e do alto ele se dirige àquela multidão que se espalha, possivelmente até em direção ao Lago da Galileia. Jesus usa, portanto, uma posição satisfatória para que a sua voz seja ouvida mais longe. E ele profere, então, segundo o Evangelho de Mateus, um longo discurso. E há algumas coisas muito interessantes, uma sequência de abordagens que Jesus faz, tratando da lei de Moisés, mas apresentando uma nova perspectiva. É por isso que, ao final, as multidões ficam encantadas com o ensino de Jesus, e o evangelista faz um comentário por que a multidão se encantava. Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual era a diferença, portanto? Os escribas, eles apenas interpretavam ou liam os textos da lei e aplicavam aquilo que estava no texto. Eles eram dependentes do texto. Mas Jesus falava como quem tem autoridade. Se você seguisse em outros trechos aqui do Sermão da Montanha, você leria frases de Jesus dizendo assim: está escrito, eu porém vos digo. Uma frase como essa, na boca de um escriba, nunca seria possível. Um escriba nunca contraditaria o texto. Ele somente diria: está escrito, está escrito, está escrito. Porque a autoridade do escriba vinha do quê? Do texto. Era uma época em que poucas pessoas sabiam ler. O texto também não era como nós temos hoje. Quantas Bíblias você tem aí no seu celular? Eu tenho algumas. Quantas Bíblias a gente tem de papel impressas lá em casa? Aí eu tenho muitas, não é?
diferentes versões, diferentes traduções. A gente que estuda a Bíblia lê em uma, lê em outra para chegar na melhor compreensão. Mas naquela época o texto estava na mão de pouquíssimas pessoas. Eram pergaminhos grandes, caros, difíceis de se conseguir. Nós somos a época digital. Nós nem falamos mais das coisas impressas, nós falamos das coisas acessíveis. Então, o texto era uma autoridade para aquela multidão que ouvia o escriba letrado apresentar para eles o que Moisés escreveu, o que os profetas escreveram, o que o salmista diz. Então, o povo dependia de quem tinha o texto e era capaz de ler o texto. Os escribas. Eles eram, portanto, pessoas que eram respeitadas pelo seu conhecimento e pelo acesso ao texto. Jesus surpreendia as pessoas. E eles de vez em quando perguntavam de onde vem esse conhecimento dele? De onde vem essa sabedoria? Os fariseus e os escribas perguntavam a Jesus: quem te deu autoridade para ensinar? Eu já expliquei para vocês que para um homem ser chamado de rabino, mestre, ele tinha que ter sido ensinado por outro mestre. E antes de ter o título de rabino, ele tinha que ser examinado por 2 rabinos já reconhecidos. Então era uma questão de letramento e formação. E eles perguntavam para Jesus: quem dá testemunho de você? Quem é que deu a tua carteirinha de professor? Quem reconheceu a tua autoridade para ensinar? E Jesus dizia: meu Pai dá testemunho de mim. E as minhas obras também dão testemunho de mim. Então Jesus tinha uma autoridade inerente a si mesmo. Não era atribuída por uma universidade. Se falássemos de hoje, seria algo mais ou menos assim: de onde vem o seu mestrado? De onde vem o seu doutorado? Onde é que você se graduou? Por que estão te chamando de doutor? Você é doutor em quê? Mostra a sua publicação. Cadê o seu currículo Lattes? Seria mais ou menos isso. Mas Jesus não tinha nada disso. Mas ensinava como quem tem autoridade. E aqui, por que eu li primeiro essa parte do capítulo 5, verso 21? Aqui Jesus começa a apresentar uma leitura diferente da realidade religiosa dos seus dias. Primeiro ele fala sobre as pessoas estarem iradas e não matarem. Eu não quero gastar muita energia aqui, mas Jesus vai dizer que se você está diante do altar para ali a Deus oferecer uma oferta, isso significa não uma oferta de dinheiro, isso significa uma oferta de sacrifício pedindo perdão pelo seu pecado. Naquela época a religião era assim. Nós cantamos, conduzidos aqui pelo Kim, acerca da graça de Deus. Nós somos recebidos na presença de Deus por sua graça, não há nenhum mérito. Nenhum de nós fez um sacrifício para que fôssemos aceitos. Não é a nossa riqueza. Se fosse isso, a gente estava tudo frito aqui, né, gente? Porque riqueza não é conosco, né? Não é a nossa sinceridade, não é o nosso louvor, não é a nossa beleza, não é o fato de sermos isso ou aquilo que nos torna aceitáveis a Deus, mas é a graça do Senhor. Esse é um ensino cristão. Mas aqui no ambiente judaico onde eles estavam, para você ser aceito, você deveria ir ao templo, levar um animal. Esse animal seria sacrificado, o sangue daquele animal seria aspergido sobre você e você seria então considerado perdoado. Era assim que se conseguia o perdão dos pecados. E Jesus está dizendo: se você quer vir diante de Deus, ser aceito por Deus, ser perdoado por Deus, e para isso você vem ao altar de Deus e traz a sua oferta, mas tem alguma coisa com o seu irmão? Deixa aqui a sua oferta e vai primeiro reconciliar-se
com seu irmão. O que é que Jesus está dizendo? Sacrifício para perdão de pecado, sem estar reconciliado com seu irmão, não resolve. O mais importante são os relacionamentos curados. Nosso tema da semana passada sobre o perdão, lembra? O que Deus quer de nós é que nós perdoemos para que sejamos perdoados. Fica bem fácil de lembrar disso, mais uma vez, quando fazemos a oração que Jesus ensinou. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Jesus está propondo uma religião sem sacrifícios. Aqui ele não está claramente dizendo, parem de sacrificar. Nesse momento aqui, começo do seu ministério, na Galileia, ele só está começando um processo de desconstrução daquela religião. Ele começou a tirar as bases daquela religião do templo. Foi solapando aquilo. Olha, esses sacrifícios que vocês oferecem aí, não resolve o problema de vocês. Porque vocês ficam aí guerreando, brigando, amargurados, cheios de ressentimento. Não adianta entregar ofertas pelo pecado se vocês não têm paz uns com os outros. Então Jesus começa a ensinar os seus discípulos uma nova forma de nos tornarmos agradáveis e aceitáveis a Deus. É nesse sentido que Jesus é visto como alguém que tem autoridade. Havia um jeito de ser agradável a Deus na fé que os judeus praticavam naqueles dias. Mas Jesus oferece uma nova proposta. E é sobre ela, então, que a gente vai rapidamente analisar mais alguns textos do Sermão da Montanha, para ver como nós, hoje, devemos viver a nossa vida, de modo que agrademos a Deus. Eu imagino que, como eu, você também quer agradar a Deus. Eu imagino que, como eu, você também quer ser aceitável a Deus. E às vezes a gente pensa que é por muito fazer. Às vezes a gente pensa que tem algum rito que nós devamos fazer. Como esse, por exemplo, de sacrificar animais. Talvez a gente esteja associando a certas práticas a graça de sermos aceitos por Deus. Mas é melhor que a gente veja o que Jesus diz, para por meio de Jesus aprendermos. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Na sequência, então, Mateus capítulo 5, Jesus vai abordar alguns aspectos da lei de Moisés. Ele começa a falar, por exemplo, do adultério, a infidelidade conjugal, e ele agrava aquilo que a lei dizia. A lei de Moisés proíbe a prática da infidelidade, mas Jesus vai dizer que é preciso combater isso ainda no campo do pensamento. Nós devemos ser mais exigentes do que isso. Não apenas coibirmos a prática, mas que os nossos olhos não sejam impuros e que nenhum de nós deseje a mulher do próximo. É melhor que a gente não incorra nos pecados, inclusive do pensamento. Isso está no capítulo 5, dos versos 27 até o verso 30. Ou seja, Jesus pede fidelidade, inclusive na mente e no coração. Nesses dias de redes sociais, nesses dias de computador, como é difícil a gente tratar destas coisas, não é? Como é difícil ser fiel o tempo todo e em todas as situações, principalmente quando se está sozinho. Jesus não está combatendo aqui a infidelidade a dois, né? Jesus está sugerindo a fidelidade quando você está sozinho. Parece que Jesus já conhecia computador e rede social, né? Não é interessante? Em tempos de infidelidade virtual, Jesus já estava prevendo isso e dizendo que nós temos que ser fiéis o tempo todo à mulher que escolhemos ou ao homem que a mulher escolheu. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Depois Jesus vai falar dos juramentos, e a lei dizia
restringia alguns tipos de juramento. Mas Jesus dá uma palavra interessante, ele fala, não jure nem por Deus, não jure por Jerusalém, não jure por coisa alguma, mas que a sua palavra sim seja sim, que a sua palavra não seja não. Os judeus tinham o hábito de usar algo sagrado para dizer, eu estou falando a verdade. Na minha infância era muito comum a gente jogando futebol, coisa assim, foi fora, não foi fora, foi gol, não foi Deus. Juro por Deus. Tinha gente que tem o hábito de jurar por Deus. Aí a gente vira crente. Quando a gente vira crente, a gente lê na Bíblia que é para não jurar por Deus. Aí assim, juro pela minha mãe. Depois de Deus, a coisa mais sagrada para o menino é a mãe dele, não é? Então essa é a ideia de jurar por alguma coisa. Mas Jesus fala assim, olha, é melhor que nós tenhamos uma integridade no falar, que não exija juramento. Que a gente seja verdadeiro, que a gente seja autêntico, que a gente seja honesto. A lei permitia jurar, mas Jesus sugere que nós devemos ser superiores a isso. A lei permitia a vingança, capítulo 5, verso 38 até o 41. A lei entendia ser legítima a vingança, mas Jesus vai dizer, não vos vingueis. Então Jesus agrava em muito para os seus discípulos os relacionamentos, o comportamento, a vida social. A vida social na lei era mais fácil do que no cristianismo. Na lei, você não pode pegar a mulher do próximo, mas aquela olhada longa lá você pode. Com Jesus não, tira o olho, não é tua. Na lei você pode se vingar, desde que seja na proporção. Olho por olho, dente por dente. Mas com Jesus, não. A gente tem que aprender a perdoar. A gente não pratica o mal para quem nos faz o mal, mas a gente paga o mal com o bem. Na lei é possível amar o amigo e odiar o inimigo. Capítulo 5, verso 42, diz assim, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A lei permitia o ódio. Eu, porém, lhes digo, olha Jesus aqui, sendo maior do que Moisés, eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem a vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Percebem como Jesus agravou os relacionamentos, ou tornou mais difíceis os relacionamentos, em relação ao que era possível na lei? Nós, como discípulos de Jesus, temos que ter consciência disso. Quando ele fala, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, ele está propondo que nós, como comunidade de discípulos de Jesus, sejamos diferentes do padrão usual. E ele está falando a judeus que viviam debaixo de um padrão exigente da lei de Moisés. Mais adiante, Paulo vai, depois de algumas décadas, transitar entre os não-judeus, entre os gregos, entre os romanos e povos de toda a natureza. E o Evangelho, então, vai chegando a outras culturas. E muitas delas tinham valores inferiores. Se a gente pensar na lei de Moisés, ela era um avanço no sentido de melhorar as relações. Ele era como a gente chama, um freio de arrumação na bagunça que era o paganismo. Então, se entre os judeus Jesus elevou o padrão e eles já eram melhores que os pagãos, imagina o esforço que o apóstolo Paulo tinha que fazer entre os gregos e romanos para ensinar a eles quais eram os limites da fé cristã. É por isso que a gente vai encontrar nas cartas, muitas vezes, Paulo falando sobre a necessidade de humildade, a necessidade
de paciência, a necessidade de compreensão, de misericórdia, de compaixão, mas ao mesmo tempo a necessidade de disciplina, a necessidade de obediência, o apartar-se das festas, das orgias, das bebedices, das glutonarias, o apartar-se da mentira, enfim, da avareza. O mundo antigo não era tão diferente do nosso mundo. A humanidade, gente, não tem inventado pecados novos, não. Talvez nós, em algumas áreas, hoje sejamos melhores do que eram as pessoas do passado. Quando eu vejo a família, a estrutura familiar hoje, nós temos estrutura familiar mais adequada do que as famílias do passado. Quando eu penso no homem moderno, na mulher moderna, eu acho que a gente conseguiu melhorar muito a qualidade de vida dos seres humanos. Na minha opinião, a fé cristã no Ocidente, onde nós vivemos, trouxe muitos avanços e muitas melhoras. Eu creio que a gente vive com muito mais dignidade, mesmo entre aqueles que não são cristãos. A ética cristã, ela é muito presente, mesmo entre aqueles que não são religiosos. Existe uma moralidade cristã, uma dignidade inerente ao ser humano. Quando a gente fala em direitos humanos, que é uma coisa relativamente nova, não é? Isso é um avanço, porque a fé cristã já previa isso. Deus amou a humanidade, Jesus morreu por todos. Homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus. Jesus já nos ensinou isso, a tratar qualquer pessoa com dignidade. Os apóstolos escreveram sobre isso. Não fazermos diferença entre ricos e pobres, não fazermos diferença entre homens e mulheres, não fazermos diferença por classe social. Naquela época eram livres e escravos, mas que todos fossem tratados com igual dignidade. Já naquela época, o Evangelho já nos ensinava valores que hoje se tornaram leis. Hoje é lei, a gente tem direito, o respeito pelos idosos, a valorização das crianças. No mundo antigo, criança não era valorizada. Mas na fé cristã, desde cedo, as crianças deixem vir a mim os pequeninos, deles é o reino dos céus. Isso é um avanço, gente, para aquela época. As crianças serem incluídas, serem consideradas. Os primeiros orfanatos foram criados por cristãos. Os primeiros hospitais, leprosários, foram criados por cristãos. O cristianismo trouxe um tremendo avanço para a humanidade. Por quê? Porque a gente se espelha em Jesus, que nos ensina a amar o inimigo, nos ensina a cuidar do enfermo. Lembra da parábola do bom samaritano? O sacerdote passa de longe, pelo homem que está caído lá, vítima de ladrões. O levita, que é outro tipo de religioso judeu, passa de longe. Mas Jesus louva quem? Louva um samaritano, um estrangeiro, digamos assim, que foi lá e cuidou do necessitado. Então Jesus, desde cedo, nos ensinou a uma forma de relacionamento que está acima dos padrões da religião antiga. Se a lei permitia odiar o inimigo, Jesus muda essa regra. Então, eu creio que é muito fácil a gente compreender que Jesus Cristo espera de nós uma vida mais santa, mais justa e mais piedosa do que aquela que eles praticavam naqueles dias. E os ouvintes de Jesus devem ter recebido isso com, ao mesmo tempo, muita avidez, muita alegria, muita admiração, mas muito provavelmente eles ficavam pensando a mesma coisa que você e eu agora. Como é que eu vou fazer isso? Esse negócio de amar inimigo parece impossível para quem tem inimigo. Mas a gente cristão já há muito tempo, tem alguns aqui que se eu pedir para levantar a mão, quem tem inimigo, vai ser difícil achar. Porque a gente que é cristão mesmo, vamos ser honestos, não é difícil para a gente
cumprir esse mandamento. Amar o inimigo. Quem? Eu não tenho inimigo. Ah, mas tem um cara lá no trabalho que não gosta de mim. Problema dele, eu não tenho nada contra ele. Tem um fulano lá que me atrapalha, mas o meu vizinho que vive me importunando. Tudo bem. Os incomodados que se mudem, deixa ele lá, né? Está tudo certo. A gente não consegue nutrir ódio. Não é difícil para a gente cumprir o mandamento de Jesus, por quê? Porque apesar da gente, às vezes, no condomínio ter um implicante, às vezes no trabalho ter um implicante, às vezes na família tem um chato, todo mundo corre esse risco de vez em quando, não é? Mas a gente consegue conviver com naturalidade, por quê? Porque o Evangelho não é só um conjunto de leis, não é texto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a graça de Deus vai operando na gente, de forma que o Espírito de Cristo nos capacita a obedecer, como se isso nos fosse natural. A gente vai sendo transformado mesmo. Quando a gente se converte, pode ser que a gente traga algumas coisas lá da nossa experiência anterior, que seja complicado, mas a hora que a gente vai se converter, a gente começa a receber de Deus graça para superar os problemas. E aí é como aquele texto inicial, não é? A gente vem para a presença de Deus e vem trazer o nosso culto, vem trazer o nosso louvor, vem fazer a nossa celebração, a gente vai ler a Bíblia, e lá em casa a gente vai orar, e o Espírito Santo começa a incomodar, a gente fala assim, então, você está bem com Deus? Mas você está brigado com essa cunhada. E a gente começa a ficar incomodado com esse negócio, né? Você está brigado com seu irmão, você está ressentido com isso ou com aquilo. E Deus vai nos incomodando e ao mesmo tempo vai criando caminhos para que a gente vá lá e se reconcilie. A gente pede perdão, ou às vezes libera perdão. Eu sei que a gente, com a graça de Deus, vai aprendendo a viver. Mas eu queria observar também que Jesus propõe uma religiosidade um pouco diferente também. No final do sermão, há algumas coisas que Jesus vai ensinar, ou seguindo um pouco. No capítulo 6, ele vai falar de 3 coisas: da oração, da esmola e do jejum. E aqui eu gostaria de trabalhar esses 3 modelos de espiritualidade ou de religiosidade. Se antes Jesus vinha falando das intenções, dos sentimentos, agora ele fala daquelas coisas que as pessoas fazem para ter visibilidade. A primeira delas é a questão das esmolas. Capítulo 6, verso 1, Jesus diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Então ele está falando de obras de justiça. Ok? O que são obras de justiça? A primeira delas é a esmola. Ou seja, por que isso é uma obra de justiça? Você tem mais, o outro tem nada. Para você está sobrando, para o outro está faltando. Isso não é justo. Que um não coma, enquanto o outro desperdiça. Então vamos equilibrar essa balança, vamos fazer uma obra de justiça, vamos repartir. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Quando você fizer isso, não faça como os hipócritas, que para serem elogiados pelos outros, fazem isso aos olhos de todos. Ou seja, quando você fizer o bem, faça com discrição, faça com sutileza, não publica no diário oficial,
Não sai mostrando. Chega assim, olha, estou aqui com essa pessoa em condição análoga ao abandono. Morador de rua, então agora estou aqui repartindo a minha comida com ele. Olha como Deus é bom. Não dá para fazer esse tipo de coisa. Não é? Jesus, acho que Jesus já previa esse negócio de rede social. Ele já estava antevendo esses negócios de hoje, né? Mas na verdade isso já acontecia antes. Exibir generosidade, ostentar generosidade, muitas vezes é uma forma de obter reconhecimento humano. A nossa doença mesmo, gente, a nossa carência é de reconhecimento. Nós temos que admitir, é bom ser reconhecido. É bom. É prazeroso para a gente. Acho que libera oxitocina, né? Quando alguém nos aplaude. É verdade, é uma questão química do nosso cérebro. Basta a gente... Vamos falar de coisas simples, de casa. Você vai lá e prepara com muito amor a comida para a sua família. Quando alguém reconhece, a comida hoje está muito gostosa. Não, fiz do mesmo jeito, não fiz nada de especial. Né? Não é legal quando você recebe um elogio? Quando você se arruma de uma forma diferente, existe uma expectativa de que o outro, aquele outro especificamente, veja. De vez em quando ainda lembro do tempo de namoro, né, gente? Tempo que você queria conquistar, já faz tempo esse negócio. Eu vou fazer 40 anos de casado agora, já enferrujei. Mas tem hora que eu me lembro, quando a gente queria que aquela pessoa nos reparasse, nos visse, e você ia escolher uma roupa, e você pensava, hoje vai rolar. Hoje eu serei visto, hoje eu vou ser enxergado. Lembram? Alguns aqui já faz muito tempo, como eu, né, que passaram por essa situação. Mas é aquele desejo de ser percebido, de ser notado. É natural, gente. É humano isso. Só que Jesus, quando aplica isso à nossa prática religiosa, na nossa relação com Deus, Jesus fala, não é uma motivação correta. Então, quando você fizer o bem a alguém, faça com muita discrição. Faça sem alarde, faça sem propaganda. Jesus não está dizendo para a gente não fazer o bem. Jesus só está dizendo para a gente não fazer as coisas pensando em reconhecimento humano. E nos preocupando principalmente em agradar a Deus. É a Deus que nós devemos agradar. Quando a gente supre a necessidade de quem podemos suprir. Como às vezes eu digo para vocês, nós não temos como alimentar o mundo, mas nós podemos alimentar algumas pessoas. Nós não temos como resolver todos os problemas do Distrito Federal, mas nós como igreja podemos resolver algumas situações. Eu e você, particularmente, individualmente, podemos fazer alguma coisa por algumas pessoas. Isso é para a glória de Deus. Isso vai resultar em gratidão a Deus. A pessoa que receber o bem que você fizer, vai dizer glória a Deus. Deus me ouviu, Deus me viu, Deus mandou a provisão. Então a gente faz as coisas para a glória de Deus. A nossa religiosidade, Jesus está propondo, não deve ser uma religiosidade exibicionista, mas deve ser uma religiosidade discreta. E não é só nas esmolas. Jesus vai falar também da oração. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Hipócrita, gente, é um termo como um artista. É mais ou menos a ideia de usar uma máscara, como os atores da época faziam. Hipocrisia é mascarar-se. Ok? Então não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Eu confesso que desde menino,
Eu ouço as pessoas falarem, eu oro de madrugada, eu oro assim, eu oro assado. Não vou dizer que alguém que fala isso está errado, porque eu entendo que a pessoa às vezes fala isso tentando encorajar os outros a orar. Eu gosto de pensar na boa intenção. As pessoas estão tentando encorajar os outros a orarem também. Esse dia eu estava conversando com um irmão que é pouco mais novo que eu, mas é pouco mais novo que eu. Então ele dizendo assim, então, eu acordo lá de madrugada e eu oro, Jesus me acorda. Falei, rapaz, vou te falar uma coisa assim, na nossa idade, não sei se é Jesus que nos acorda. É a bexiga mesmo, é a próstata. Faz muito tempo que eu não tenho uma noite de sono assim direto. Deitar à meia-noite e acordar às 8 da manhã. É muito raro me acontecer. Lá pelas 3, pelas 4 da manhã, alguma coisa me acorda. E eu acho que não é Jesus. Eu vou lá, resolvo meu problema, volto, deito e durmo. Alguns tomam isso como Jesus me acordou, eu vou orar de madrugada. Irmão, tudo bem. Cada um tem a sua espiritualidade. Cada um tem a sua espiritualidade. Alguns desenvolvem o hábito de tanto acordar no meio da noite para orar, o cérebro começa a fazer isso. É como aquelas pessoas que acordam 5 da manhã. Tem gente que fala assim, olha, eu posso deitar a qualquer hora, 5 da manhã eu acordo. Tenho pena dessas pessoas. 9 da noite já estou na igreja aqui com sono, pescando. Cada um tem seu relógio biológico. Então tem gente que gosta de orar de madrugada, amém, glória a Deus. Tem gente que gosta de orar de manhãzinha, sim, tem gente que ora à noite. Cada um tem a sua vida de oração. Vida de oração não é para ser ostentada. Nós não temos necessidade, e não vou falar só de oração, posso falar de qualquer outra disciplina espiritual. Nós devemos ter a nossa religiosidade com discrição. Nós não devemos exibir a nossa religiosidade. Ela é uma graça de Deus, ela é uma bênção de Deus. Se você tem uma boa disciplina espiritual, seja na oração, seja na leitura da palavra, seja na adoração, se você sabe todo dia dizer obrigado, agradecer a Deus, parabéns. Use isso para ensinar. É lícito e é louvável quando a gente encoraja outros a fazer, nesse sentido, olha, eu faço, você também pode fazer. Eu consigo orar todos os dias. Se eu consigo orar, você também consegue. Se for nesse sentido do encorajamento, do estímulo, eu creio que não há erro nenhum. O que Jesus está censurando aqui são as pessoas que ficam se vangloriando ou exibindo uma oração. Tudo indica aqui que é uma postura hipócrita. A postura hipócrita na oração, ou seja, orar para as pessoas. Eu contei para vocês uma vez, eu gosto de contar os meus fracassos, as minhas fraquezas, para vocês verem que eu também sou ser humano. Mas eu contei para vocês que em 1997, janeiro de 97, em Betim, Assembleia da Convenção Batista Nacional, Assembleia Nacional. Eu era secretário. Pastor Daniel Leite, presidente, chamou a nova diretoria eleita. A diretoria foi posicionada lá, ele foi reeleito. E normalmente nesses atos se chama um pastor mais idoso, um bem idoso, para ser aquela figura de autoridade que vai orar pela nova diretoria. Aquele dia, não sei porquê, o pastor Daniel Leite falou, Zé Carlos, venha orar pela posse da nova diretoria. Eu fui lá e fiz a minha oração. Assembleia Nacional, eu orando. Terminou a oração, meu amigo Ricardo, meu amigo mesmo, chegou, eita Zé, orou com a cabeça, mas o coração estava longe. Acabou comigo.
Esse é meu amigo. Aquele dia eu aprendi. O bom amigo é assim, né? O bom amigo é aquele que te fala a verdade quando você precisa ouvir. Eu falei, oração não é exibição de vocabulário. Oração é coração. É disso que Jesus está falando aqui. Não é fazer uma oração para impressionar pessoas. Mas você orar com sinceridade para Deus. E às vezes é melhor uma oração silenciosa do que uma oração arrogante, exibicionista. Essas orações arrogantes, como aquela que eu fiz aquele dia, muito provavelmente, Deus falou para o Ricardo, Ricardo, avisa o Zé que não valeu. Avisa o Zé que essa daí eu nem levei em conta. Eu recebi a oração do fulano lá que orou com sinceridade. Essa dele não valeu. Então, é disso que Jesus está falando. Tenhamos uma vida de oração, mas uma vida de oração sincera. Não de orações mecânicas. Orações mecânicas não fazem sentido. Abra o seu coração, fale com Jesus com sinceridade. A propósito, a oração não é monólogo, a oração é diálogo. Deus fala com você também quando você ora. Não apenas fale, deixa Deus falar com você também. De vez em quando, fique em silêncio para ver se você escuta alguma coisa. E por fim, Jesus fala do jejum. O jejum é uma prática, agora virou uma moda, inclusive, jejum intermitente, e alguns incorporaram elementos religiosos nessa prática alimentar. Eu não vou discutir esse tema, mas é um tema muito presente aí nas redes sociais. Jejum é uma disciplina espiritual interessante, principalmente para quem tem problemas com falta de domínio próprio das paixões carnais. Então, o jejum é uma disciplina espiritual boa para quem não tem limites no corpo, para quem não tem limites na mente. A prática do jejum pode ser saudável. Você, pelo exercício da vontade, controlar os apetites naturais. O jejum tem essa grande virtude, né, de desenvolver o exercício da vontade sobre os apetites naturais. Agora, não é algo que se deva fazer também com ostentação. A gente jejua para Deus, e a gente jejua para ter uma vida espiritual mais saudável. Agora virou moda, né? Então, pessoal, criar rotinas de jejum, criar disciplinas de jejum e ensinar a jejuar na internet. Então, esses negócios para mim são muito estranhos. Eu, pessoalmente, tenho minha dificuldade em ver isso como espiritualidade. Eu vejo mais como dieta, dieta do corpo associada a alguma prática religiosa, mas eu gostaria de que a gente pensasse, o que Jesus está propondo aqui é que tudo aquilo que a gente fizer na nossa vida religiosa com Deus, na nossa expressão de fé com Deus, seja feita pensando na nossa relação com Deus e não em como os outros vão enxergar. Nessa área, muito provavelmente, eu sou o mais tentado de todos vocês, porque eu estou aqui, neste lugar. E a minha espiritualidade, ela é publicizada. E eu devo, mais do que todos vocês, me esforçar. Porque eu oro aqui no final de cada culto. E eu falo aqui, muito mais do que todos vocês. Então eu sou o primeiro a ter que me preocupar em não ter uma religiosidade de aparência, mas em ter uma vida que seja essencialmente na presença de Deus. Porque se existe alguém que poderia ser um hipócrita, publicamente aqui, esse alguém sou eu. Outros também poderiam. Os que cantam, os que tocam, os que ensinam, os que lideram, são muitos os que servem nesse lugar.
todos nós que estamos mais à frente, devemos ter o cuidado de termos coerência na nossa relação particular com Deus e na nossa manifestação pública da nossa religiosidade. Mas eu sei como eu preciso ter a minha vida em harmonia com Deus e aquilo que eu transpareço para vocês ser realmente aquilo que eu vivo e não uma falsa aparência de piedade. Então, quando eu digo isso para vocês, tenham consciência, tenham certeza de que quem mais precisa ouvir isso sou eu. Eu digo a vocês, mas tenho consciência também, que quando eu oro, se jejuo ou não jejuo, se faço ou não faço as coisas, tenho que fazer para Deus, na presença de Deus e com sinceridade. Porque aquilo que não é sincero diante de Deus tem pouco valor. E fazer as coisas para ser reconhecido pelos homens empobrece a nossa recompensa celestial. Finalizo lembrando que Jesus disse: ajuntemos tesouros nos céus. Como é que a gente ajunta tesouro no céu? Dando esmolas, fazendo bem, pregando o evangelho, cuidando de pessoas, tendo uma vida de oração, orando por si, orando pelos outros, sendo às vezes o arrimo da família em oração. A gente ajunta tesouros no céu, praticando a misericórdia. A gente ajunta tesouros no céu, tendo crédito no céu. E sempre que a gente faz as coisas para ter crédito na terra, não é contabilizado no céu. Então é melhor que os homens não vejam, mas que Deus veja. É bem possível que quando chegar lá em cima, muitos aqui vão ter mais crédito do que eu. Porque eu faço muita coisa que vocês veem, ou algumas coisas que vocês veem. Mas tem muita gente aqui que está servindo a Deus, e servindo muito, com graça, e ninguém nota. Fica triste não, Deus está vendo, e a tua recompensa não será pequena, porque Deus é justo e galardoador daqueles que o buscam. Amém?